Oi pessoal, esse é mais um vídeo para o canal Futefala e o assunto da vez são 4 jogadores brasileiros que prometeram mais do que entregaram, não corresponderam às expectativas que foram depositadas neles. Começando pelo Pato. O Pato estreou no time profissional do Inter em 2006, tendo um desempenho espetacular contra o Palmeiras, e logo passou a ser um jogador extremamente badalado, bastante comentado, e eu acho que o Pato foi superestimado. Eu sinceramente nunca compactuei com os adjetivos que eram empregados a ele. Eu reconhecia talento nele, era um jogador de boa técnica, mas para mim ele foi alçado a um patamar que ele não merecia. Depois de um período ele foi para o Milan, contratado pela equipe italiana. De fato, ele fez várias excelentes partidas no Milan, mas ele tinha um problema sério de lesão, ele se machucava frequentemente. E quando jogava na seleção, ele não conseguia ter o mesmo rendimento do Milan. Quando contratado pelo Corinthians, eu achei que o Pato realmente fosse jogar muita bola e foi uma grande decepção. No São Paulo, ele cumpriu um bom papel, teve uma boa passagem e até agora ainda não estreou pelo Chelsea, né? Como eu falei, o Pato para mim é um jogador superestimado. Muita gente acha que o problema dele é falta de vontade, que se ele tivesse essa vontade, ele seria um jogador de altíssimo nível. Eu discordo, eu acho que o Pato tem qualidade, mas ele é isso aí. Ele é um jogador interessante, de bom nível, mas não é nenhum craque. Passo agora para o Robinho, né? O Robinho estreou no Santos em 2002 e na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano teve um desempenho espetacular, ajudando o Santos a ser campeão brasileiro naquele ano. E logo ele também passou a ser um jogador bastante badalado. Em 2003 não foi tão bem no início, depois subiu de produção, mas o Robinho de fato teve uma primeira passagem excelente pelo Santos, né? Especialmente na reta final, em 2005, 2004. Ele jogou muita bola e, na minha visão, ele era um jogador sim para ser considerado um jogador que pudesse vir a ser o melhor do mundo. O grande ponto do Robinho para mim foi que a passagem dele pelo Real Madrid foi muito abaixo das expectativas. Ele teve um desempenho razoável e desde então ele cumpriu um bom papel na Europa, e quando vinha jogar no Santos ele jogava bem, mas de fato em relação ao que foi criado ele não chegou nem perto, né? Ele era um jogador para mim para ser melhor do mundo e acabou não se tornando. Passo agora pro Anderson, né? Que estreou no Grêmio em 2004 e em 2005, né? Ele explodiu jogando muita bola. O Anderson era um meio atacante, extremamente habilidoso, insinuante. Participou da campanha do acesso do Grêmio em 2005, fazendo o gol do título na Batalha dos Aflitos. Eu apostava muito no Anderson, ele era um jogador de muita qualidade. Ele teve uma passagem pelo Porto antes de chegar no Manchester United. Então, ele virou um jogador na linha de 4 do meio campo, mais recuado, jogando pelo centro, e se tornou um bom jogador, bom passe, boa técnica. Mas para mim essa mudança de posição dele foi um equívoco enorme. E acho que isso sem dúvida atrapalhou no desenvolvimento dele, né? Porque ele era exatamente o oposto, o meio atacante extremamente habilidoso, e virou um jogador de meio campo, um bom jogador, mas nada de extraordinário. Passa para o Denilson, né, que atualmente é comentarista, já encerrou a carreira. O Denilson estreou em 94 pelo São Paulo e em 98 ele se transferiu para o Betis da Espanha, na época sendo a transferência mais cara brasileira. Eu acompanhei a carreira do Denilson quando eu era criança. Ele era frequentemente convocado pela seleção brasileira, jogou as Copas de 98 e 2002.
Eu escutava muito que o Denilson era um jogador habilidoso, mas pouco produtivo. Muita gente, quando fala do Denilson, relembra aquele lance em 2002, quando ele foi perseguido por vários jogadores da Turquia. Que é realmente um lance interessante, mas eu acho que o Denilson, por exemplo, fez uma Copa do Mundo discreta. Ele não fez uma Copa do Mundo de 2002 de destaque, né? E pouca gente ressalta isso. É claro que existe a possibilidade de alguém discordar de mim. E o Denilson até se consolidou razoavelmente na Europa. Em 2008, ele teve uma boa passagem pelo Palmeiras, ainda que não tenha sido titular. Ele cumpriu um bom papel, foi extremamente útil. Depois rodou por algumas equipes. E há vários outros, por exemplo, eu quase falei do Ganso com maior destaque, né? Mas eu recentemente fiz um vídeo especialmente sobre ele, então não vou me aprofundar tanto em relação a esse jogador. Ele teve uma lesão muito grave, né? Que pra mim o atrapalhou sem dúvida alguma. E ele tem feito bons jogos nesse início de temporada no São Paulo. É um jogador que até hoje, né, suscita várias discussões em torno do seu futebol. Outros jogadores que não chegaram no patamar desses quatro, mas que também despertaram expectativas no início de carreira. Caso do Lulinha, do Corinthians, lembra? O Gil, do Corinthians também, que até teve uma carreira razoavelmente sólida no início no Corinthians, depois se apagou. Quem mais? Lene, que foi revelado pelo Fluminense, depois passou pelo Palmeiras, rodou por algumas equipes de menor expressão. Keyson, que foi muito bem no Curitiba, e teve um início fulminante no Palmeiras, né? Impressionante. Eu assisti as partidas dele no início do Palmeiras, ele simplesmente não perdia gols, era incrível. Quem mais? O Jean Scherer, que mesmo antes de se tornar profissional era badaladíssimo. Era impressionante, ele acabou de ser emprestado pelo Santos para a Portuguesa Santista, já tendo passado por vários clubes. O Kerlon, Foquinha, lembra do Kerlon? Que foi bem no Cruzeiro no início, depois se apagou também, passou pela Inter de Milão, Chievo. Então é isso. Por que será que esses jogadores têm um início muito promissor e depois se apagam, né? Será que eles são superestimados? Né? Para mim, o caso clássico desse é o Pato, né? Para mim, que foi alçado a um patamar muito acima do que ele tinha como talento. As lesões também são coisas que atrapalham, né? O caso do Ganso é um desses. Será que a fama muitas vezes sobe a cabeça? Né? Realmente uma discussão para se ter, né? Por que será que esses jogadores não alcançam o patamar que muita gente espera no início? Então é isso, galera. Se você gostou, não esqueça de dar like nesse botãozinho aqui, se inscreva no canal, nos comentários aí embaixo diga o que você achou do vídeo e escreva alguns outros jogadores que você esperava que seriam craques e que acabaram não vingando. Então é isso, valeu!